O Revista TST está de volta e vamos conferir casos julgados pelas turmas do TST. A gente inicia o giro de notícias pela primeira turma. Um empregado da Companhia de Águas e Esgotos do estado do Rio Grande do Norte vai receber em dobro por férias pagas com atraso. Segundo o profissional, as férias não eram acertadas com antecedência, mas na data do pagamento normal do salário do mês. Por entender que toda a remuneração do período deveria ser antecipada, ele solicitou o recebimento em dobro da parcela. Ao julgar o caso na primeira turma do TST, o relator, ministro Dezena da Silva, concluiu que a decisão do TRT em considerar regular a quitação da remuneração no curso das férias contrariou a súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho. A súmula estabelece que é devido o pagamento em dobro da remuneração de férias caso o empregador não cumpra o prazo previsto no artigo 145 da CLT. O dispositivo determina o pagamento até 2 dias antes do início das férias. Uma professora do Colégio Integrado Objetivo, em São Paulo, fez uma gravação telefônica para comprovar atos de assédio moral contra ela. O caso foi julgado pela 7ª turma. A colaboradora pediu o pagamento de indenização por dano moral, mas o Tribunal Regional do Trabalho, em São Paulo, manteve a sentença que havia negado o pedido de indenização. Em defesa, a empresa negou as acusações e disse que a prova não tinha valor legal por ter sido obtida de forma ilícita, sem o conhecimento das pessoas que foram gravadas. Ainda de acordo com o processo, a professora tinha se afastado da escola para exercer cargo na Prefeitura de São Paulo. Porém, acabou sendo exonerada. Ao retornar ao colégio, o estabelecimento a deixou sem aulas e quis cobrar mensalidades dos filhos dela, que tinham direito à bolsa integral. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do processo na 7ª turma, ministro Vieira de Mello Filho, observou que, pelo artigo 332 do Código de Processo Civil de 1973, todos os meios legais e moralmente legítimos, ainda que não especificados no Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos em que se baseia a ação ou a defesa. Sendo assim, o ministro afirmou que não existe ilicitude na gravação. Estou conhecendo do tema assédio moral, gravação, por relação 332 do CPC de 76, no mérito dar provimento para reconhecer a ilicitude da gravação e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Origem, a fim de que proceda ao exame da prova como entender de direito. Durante o julgamento, o ministro também frisou que o TST já afirmou entendimento sobre a questão. A jurisprudência prevalecente no Tribunal Superior do Trabalho orienta-se no sentido de que a gravação telefônica feita por um dos interlocutores não constitui prova ilícita, ainda que sem o conhecimento do outro. Trata-se, portanto, de prova lícita apta à comprovação de fatos alegados pela parte precedentes do tribunal. Os demais ministros acompanharam o voto do relator. Por unanimidade, a 7ª turma do TST determinou o retorno do processo ao TRT para que a gravação telefônica seja examinada. A 4ª turma isentou a GDK de Salvador e a Petrobras de indenizar um empregado que se acidentou ao atravessar um córrego. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas havia mantido a condenação imposta às empresas em primeiro grau. A decisão do TRT também tinha aumentado o valor da reparação por danos materiais para R$ 46 mil e fixado a indenização por danos estéticos em R$ 5 mil. No entendimento do Tribunal Regional, as empregadoras tiveram culpa concorrente no acidente. De acordo com o processo, o empregado se acidentou ao tentar pular um córrego. Ele fraturou o fêmur e sofreu trauma no joelho, por isso passou por cirurgia. Segundo o profissional, a travessia foi autorizada pelo superior hierárquico dele. Na 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento foi diferente. O relator do caso, o ministro Alexandre Ramos, observou que o próprio TRT concluiu com base em depoimento de testemunha que a travessia no rio era vedada pela empresa, havendo ordem expressa nesse sentido, e que havia ponte permitindo alcançar o outro lado do córrego sem riscos. Assim, para o relator, a culpa foi exclusiva da vítima. A decisão foi unânime.
O Giro de Notícias encerra com o julgamento da quinta turma. Um gerente de vendas da Ambev teve negado o pedido para receber horas extras. A solicitação havia sido aceita pelos juízos de primeiro e segundo grau. O entendimento foi o de que o cargo do profissional não envolvia comportamento ou confiança especial. Em defesa, no TST, a Ambev sustentou que o gerente possuía poderes de mando e gestão e recebia remuneração diferenciada. O relator, ministro Breno Medeiros, considerou os argumentos e observou que, de acordo com o processo, o profissional controlava a jornada de trabalho e as férias de subordinados e tinha poderes para admitir, demitir e aplicar punições. A decisão foi unânime. E não deixe de conferir essas e outras notícias na página do TST no Facebook. E você também pode aproveitar para comentar as decisões. O endereço é facebook.com/TSTJus.